Antes de começar o vídeo, peço que você se inscreva no canal. Já estamos quase alcançando os 1000 inscritos. Comenta aí o que você está achando do vídeo. Nossa história começa bem no futuro, no ano de 2121, em um mundo que, sejamos sinceros, já viu dias melhores. Depois que uma guerra nuclear devastou o planeta, a humanidade agora sobrevive como pode em cidades fortificadas, os únicos lugares realmente seguros que sobraram. E é aí que encontramos nosso protagonista, acelerando sua moto quando, do nada, uma criatura gigantesca aparece. Sair dessas cidades seguras é basicamente um bilhete só de ida para a morte para qualquer um que não seja extremamente resistente. Mas nosso herói segue seu caminho sem demonstrar um pingo de medo. O mundo lá fora foi completamente destruído pela energia nuclear e agora é um lugar bem estranho. De repente, um louva-a-Deus mutante gigante surge entre os prédios, encarando nosso camarada. Esses insetos sofreram mutações e se tornaram bestas nucleares, o verdadeiro pesadelo da raça humana. A criatura não perde tempo e investe diretamente contra o protagonista, pronta para cortá-lo ao meio com suas garras. Sem hesitar, o cara pula da moto e saca uma lâmina sinistra, brilhando com uma energia roxa bem duvidosa. Ele então avança contra a besta nuclear, totalmente preparado para a pancadaria que está prestes a acontecer. O jovem se ajusta no ar, mirando um golpe direto bem no meio do monstrão. E numa velocidade absurda, ele fatia a criatura várias vezes com sua arma de energia. Depois de eliminar a ameaça, ele aterrissa como se fosse a coisa mais normal do mundo. Porque nesse mundo, meu amigo, só os mais fortes sobrevivem. Para aguentar o tranco por aqui, você precisa ser mais forte e mais impiedoso que esses monstros mutantes. Mas as dificuldades desse mundo vão muito além das criaturas que vimos até agora. Nesse momento, um cara de terno dentro de um carro blindado para ao lado do nosso protagonista. O jovem de cabelos brancos parece estar seguindo o veículo por um motivo muito específico. Ele então mostra algum tipo de cartão para o motorista. Olhando a foto, o motorista confirma que é para aquela mansão que ele deve ir. Os dois trocam um sorrisinho malandro, já que o evento daquela noite promete ser interessante. De repente, o velho aparece do lado de fora do carro, totalmente confuso com a situação. Na cena seguinte, vemos o homem de terno amarrado, enquanto nosso herói o encara friamente. O jovem então pega suas roupas e coloca uma máscara para completar o disfarce. Já preparado, ele se aproxima da porta da mansão que viu na foto. Ele abre e entra no lugar misterioso, que por dentro parece puro luxo. Assim que ele entra, uma mulher aponta uma arma para a cabeça dele, sem fazer nenhuma pergunta. Ela quer saber quem ele é e o que está fazendo ali, já que nunca o viu antes. Logo depois, outra mulher aparece e avisa que, se ele der mais um passo, elas vão acabar com ele. Calmo como sempre, o jovem coloca a mão no bolso e diz para elas olharem com mais atenção. Ele então mostra um objeto dourado, e as duas ficam completamente chocadas. A recepcionista reconhece o item na hora e diz que ele é um convidado VIP muito especial. O jovem diz que veio para se divertir e que é melhor não estragarem a noite dele. Ao ouvir isso, elas o recebem no lugar conhecido como Éden do Deserto. Uma delas usa um cartão para abrir a passagem e o guia para dentro. As duas se curvam e desejam a ele uma excelente visita. O homem mascarado segue sozinho por um corredor escuro até uma porta gigantesca. As enormes portas duplas começam a se abrir, revelando o que há lá dentro. Esse tal Éden do Deserto é, na verdade, um clube secreto que ficou bem famoso recentemente. Quem frequenta lá é ou figurão da região ou alguém absurdamente rico. E o que atrai todos esses poderosos são os serviços especiais oferecidos no local. Todos os convidados observam o palco, onde uma garota aparece. A anfitriã dá as boas-vindas e deixa claro como as coisas funcionam ali. A única coisa que importa é dinheiro. Com um sorriso sinistro, ela promete que, com dinheiro, todos terão a melhor experiência de suas vidas. Ela então puxa uma cortina, revelando o que estava escondido. A anfitriã anuncia o começo de um leilão e várias garotas são trazidas ao palco para o público.
Os produtos, como são chamadas, são escolhidos a dedo e prometem uma experiência única para os compradores. A anfitriã incentiva os convidados a gastarem sem pensar duas vezes. Sim, o serviço especial da casa é um leilão ilegal envolvendo pessoas. Mas a coisa é ainda mais profunda do que parece. Enquanto isso, uma mulher de cabelos brancos se aproxima do protagonista e pergunta por que ele está sozinho. Ela questiona se ele não está interessado nos produtos do palco. Com desprezo, o jovem diz que aquilo é chato e pergunta se não há nada mais emocionante. A mulher sorri e diz que ele é um homem de bom gosto e que, para ter acesso a algo melhor, precisa se qualificar. Sem dizer nada, ele mostra o mesmo objeto dourado que usou para entrar. A mulher fica em choque e o rapaz pergunta se aquilo já não basta como qualificação. Ela se desculpa repetidas vezes por não ter reconhecido seu status e o convida para segui-la. Os dois então sobem as escadas, deixando o público e o leilão para trás. A mulher leva o protagonista até uma sala privada e abre a porta. Ele entra e encontra um quarto luxuoso, com uma cama enorme no centro. Sobre a cama, uma garota de cabelo rosa se apresenta como Xiai, dizendo ter 18 anos. A mulher de cabelos brancos apresenta a garota como um item de alta qualidade e pergunta o que ele acha. Com um sorrisinho, o herói responde que ela não é nada mal. A acompanhante então se despede e diz para ele aproveitar seu tempo privado com a garota. O protagonista pensa consigo mesmo que finalmente encontrou um produto de alto nível. Xiai se oferece a ele, dizendo que a partir daquele momento é sua pet exclusiva. Ele se aproxima e pergunta que conversa é aquela. A garota o chama de safado e pergunta por que ele ainda está fingindo. O jovem então se inclina sobre a cama, entrando no joguinho dela. Deitada, ela diz que está prontinha para começar o jogo. Ele então se levanta de repente e diz que achou tudo aquilo bem sem graça e entediante. Surpresa, ela pergunta se ele não gosta quando ela toma a iniciativa. Nesse momento, ela pergunta se ele prefere quando ela é um pouco mais ousada. A garota promete ser super obediente e agir de forma submissa. Ela sussurra que, se não for uma boa menina, ele pode aplicar uma correção, digamos, mais intensa. Com um sorriso enigmático, ele pergunta se ela gosta de métodos mais exigentes de disciplina. A jovem, com um olhar provocante, responde que adora sentir o toque do instrumento do seu mestre. Ele apenas diz, ótimo, e a empurra com firmeza, agora com uma expressão séria. Nosso herói revela um chicote de verdade, que tinha mantido escondido o tempo todo. Ele então a desafia a tentar. Ele assume uma postura de ataque de verdade, pronto para o que vier. Sem hesitar, ele acerta um golpe poderoso, arrancando um grito agudo da garota. Ela pergunta por que ele a machucou e reclama que não vai conseguir servi-lo se estiver toda ferida. Ele responde friamente que ela deveria aguentar, afinal, o tipo dela não desiste fácil, a menos que seja eliminada de vez. E para completar, ele a chama de Senhorita Mulher Fera, deixando a garota completamente chocada com a revelação. Furiosa, ela exige saber como ele descobriu e pergunta se ele é um daqueles necrófagos que caçam criaturas como ela. O jovem então arranca seu disfarce, revelando sua verdadeira aparência de caçador. Ele debocha dela, dizendo que é um membro premium e que o cheiro e a temperatura do corpo dela entregaram o disfarce. Ela muda de tática na hora e, com um tom doce e sedutor, diz que, já que ele é um convidado importante, ela vai merecê-lo muito bem. Seus braços se transformam em garras, e ela o abraça, dizendo que só quer deixá-lo confortável. Mas o nosso herói não está para brincadeira e a arremessa com o chicote no momento em que ela revela sua verdadeira forma monstruosa. A criatura sai voando e o protagonista já está preparado para a próxima rodada, sem dar um segundo de descanso. A criatura, completamente confusa, quer saber quem ele realmente é e como aquele chicote conseguiu quebrar o disfarce dela. Ela o analisa e pensa, puxa, esse cara tem toda a cara de um necrófago novato.
Por isso, não entende como um iniciante tem um equipamento tão poderoso. Ele responde calmamente que é apenas um caçador comum que pegou a missão de acabar com todas elas. Cheio de si, o jovem ainda dá uma colher de chá e diz para ela chamar suas amiguinhas, já que lutar contra o grupo inteiro de uma vez vai economizar seu tempo. A criatura fica furiosa com a arrogância dele, mas sabe que, se suas amigas chegarem, a situação muda de figura. E como se fosse combinado, um salto de salto alto entra na sala, anunciando que a cavalaria finalmente chegou. As funcionárias do clube aparecem, revelando que elas também são mulheres fera disfarçadas. Uma delas, usando uma venda, comenta que achou que ele fosse difícil de derrubar, mas no fim das contas, não passa de um garoto. A de cabelo branco da recepção oferece ajuda, já que ele parece ser mais do que sua colega pode lhe dar. A primeira recepcionista que vimos, a da entrada, alerta o grupo para não baixar a guarda, porque o sujeito é um necrófago. Já a criatura rosa, chamada Xiao, se transforma ainda mais e avisa que usar apenas garras não adianta nada contra um caçador preparado. Ela se gaba dizendo que outros necrófagos que tentaram antes nem tiveram chance. Outra criatura, com um visual meio de abelha, zomba dizendo que ele está sozinho e parece um novato perdido. Elas concordam que precisam terminar tudo rapidamente, já que há um banquete de pessoas esperando lá fora. Então o grupo inteiro avança contra o protagonista, gritando para ele ir encontrar seu criador. Nosso herói encara as 5 criaturas gigantes e, completamente calmo, diz que elas atacarem juntas só vai facilitar seu trabalho. E, num piscar de olhos, ele puxa um talismã que começa a brilhar com uma intensa energia dourada. O jovem, então, ativa o item misterioso, preparando-se para liberar uma habilidade devastadora. A energia do talismã, agora fluindo em azul, é canalizada diretamente para seu chicote, que começa a brilhar intensamente. E então ele libera um ataque elétrico devastador que atinge as 5 criaturas de uma vez, fritando todas. Uma delas sai voando e, toda arrebentada, se pergunta como um simples caçador consegue usar habilidades especiais daquele nível. No chão, totalmente derrotada, a criatura rosa admite que subestimou o rapaz e cometeu um erro enorme. Nosso herói permanece de pé, observando seus inimigos estendidos no chão, sem qualquer chance de continuar lutando. Ele então explica que aquilo não era sua habilidade especial, mas sim o poder de um item mágico absurdamente forte. O jovem comenta que valeu a pena gastar um talismã elétrico tão caro para derrotar 5 inimigos de uma vez. De repente, outro caçador entra na sala e fica de queixo caído com a cena. Todas as criaturas derrotadas no chão. O homem e seu grupo fogem desesperados, gritando que há mulheres fera comendo os clientes. Agora fica claro. Essas 5 pragas atraíam pessoas com promessas de serviços especiais, mas por trás também devoravam alguns dos clientes. Essas mulheres feras são muito mais evoluídas que as bestas nucleares comuns, sendo quase tão inteligentes quanto humanos. Nosso herói se apresenta como Lu Xing e diz que sua missão era simplesmente eliminar as criaturas do local. Ele então remove os núcleos nucleares das derrotadas, uma recompensa extra pelo sucesso da missão. Nesse mundo, caçadores são administrados por uma guilda e lidam com todo tipo de problema. A maioria deles faz parte dos novos humanos, pessoas que despertaram poderes por causa da radiação. Além de terem seus atributos físicos aumentados, podem também manifestar superpoderes. Lu Xing confirma que é um novo humano, mas sua habilidade especial é bem fora do comum. Após concluir o trabalho, o protagonista sobe na moto e vai embora. Em um flashback, vemos que ele era órfão, apanhava e passava fome para sobreviver. Até que conheceu sua salvadora, a capitã de sua equipe necrófaga, Fan Xiu. Ela descobriu que ele era um novo humano e o convidou para sua equipe, os Leopardos Gêmeos. Depois de treinar muito, ele alcançou o Rank C, mas ainda está longe dos tops de Rank S. Ele encontrou uma forma de ficar mais forte usando armas que, digamos, não pertencem a este mundo. De volta à cidade, o jovem estaciona sua moto em frente ao prédio onde mora.
Para garantir sua segurança, ele tranca a porta com corrente e cadeado pesado. Nosso herói entra em seu quarto, um lugar simples, o oposto total da mansão luxuosa. Ele se senta no canto do quarto segurando um objeto verde que brilha intensamente. Lentamente, fecha os olhos e desmaia após um dia extremamente cansativo. Quando seus olhos se abrem, um está roxo e o outro está amarelo. Essa é sua habilidade especial de novo humano, que permite a ele viajar para outro mundo. Este lugar é completamente diferente de seu mundo original e é conhecido como Reino Imortal. Ao contrário do Apocalipse, nesse mundo bizarro, é possível cultivar a imortalidade. Uma garotinha flutuante aparece e pergunta se o mestre da seita finalmente acordou. Nosso herói, agora com roupas diferentes, diz que a missão foi um sucesso e que coletou um monte de materiais. Ele lembra que, em um momento, estava dormindo no deserto e no seguinte acordou nesse lugar maluco. Mesmo tendo viajado para lá antes, ele ainda acha tudo isso um pouco inacreditável. Para explicar como toda essa confusão começou, ele precisa voltar alguns meses no tempo. A cena então nos leva a um lugar escuro, com uma pilha de pessoas que já bateram as botas sob um céu vermelho. Naquele dia, ele tinha adormecido em sua casa como sempre, sem saber o que o aguardava. Mas quando abriu os olhos novamente, encontrou-se em um lugar esquisito e se perguntou onde diabos tinha parado. Foi nesse momento que Lu Ying percebeu que havia sido transportado para um mundo completamente diferente. No começo, achou que estava apenas tendo um pesadelo com tudo aquilo ao seu redor. Mas o cheiro forte dos corpos era tão real que o fez passar mal. Para sua surpresa, sua pulseira de caçador o acompanhou e ainda estava funcionando perfeitamente. Porém, no instante seguinte, algo ainda mais bizarro apareceu bem na frente dele. Ele viu um prédio antigo flutuando, coberto de espinhos estranhos. Uma cena totalmente de outro mundo. Nesse momento, uma dor de cabeça aguda o atingiu, e as memórias do antigo dono daquele corpo começaram a surgir. Ele descobriu que, naquele mundo, a energia espiritual havia acabado e sido substituída por uma energia maligna. Com isso, vários demônios e monstros começaram a caçar pessoas, deixando um rastro de destruição. E os métodos dos cultivadores que ainda restavam eram ainda mais sinistros para manter seu poder. O antigo dono do corpo era discípulo da seita da Ascensão, e seu trabalho era escavar tesouros. Pessoas comuns não conseguiam enfrentar os cultivadores, então tudo o que podiam fazer era obedecer. O mestre da seita da Ascensão parecia um sujeito justo, protegendo suas terras, mas na realidade via seus discípulos como gado para alimentar seu cultivo e poder. O mestre extraía as almas dos seguidores e ainda chamava esse ato de bênção. Alguns discípulos com maior aptidão se tornavam material para fabricar pílulas da ascensão. Assim, muitos discípulos eram sacrificados e seus corpos simplesmente descartados no deserto. Chocado, ele se pergunta se esse é o caminho da cultivação nesse mundo e entende que reencarnou no corpo de outra pessoa. De repente, sua dor de cabeça volta e ele se pergunta se mais memórias estão chegando. Em uma lembrança, um ancião diz ao jovem Lu Ying que, antigamente, existiam inúmeros mestres cultivadores. Naquele tempo, praticantes poderosos eram tão comuns quanto nuvens no céu. Os cultivadores atuais não passariam de aprendizes naquela época. O mestre da seita daquela era tão incrível que até reis demônios vinham aprender com ele. Mas os bons tempos acabaram e um dia a energia espiritual se esgotou e o céu praticamente desabou. Para preservar a seita, o mestre daquele tempo usou uma técnica secreta e proibida. Essa técnica protegeu o salão principal, mas a seita inteira foi enterrada esperando por alguém que a despertasse. No entanto, com o fim da energia espiritual, a energia maligna se espalhou pela terra. No lugar dos antigos cultivadores, surgiram novos praticantes que utilizavam métodos demoníacos para obter poder.
Por isso, o mundo atual é chamado de domínio do refino imortal, e o mal prevalece. O ancião diz que o garoto é o último descendente da seita e que deve despertá-la um dia. Pena que o antigo dono do corpo foi capturado antes de encontrar a entrada, então toda a herança agora pertence a ele. O ancião o instrui a encontrar as ruínas da seita e usar o bracelete para abrir a passagem. De volta ao presente, o jovem segue as instruções em busca do local das ruínas. Ele então percebe que a descrição combina perfeitamente com a pilha de corpos onde ele acordou pela primeira vez. De repente, seu bracelete de necrófago apita, detectando forte energia nuclear no subsolo. Com essa nova pista, ele começa a vasculhar a pilha de corpos em busca da fonte do sinal. Então, ele encontra um poço e ambos os braceletes reagem, indicando que a entrada está ali. Ao descer, a ressonância fica mais forte, confirmando que está no caminho certo. Mas as pessoas enterradas ali se transformaram em monstros e tentam agarrá-lo, dificultando a descida. Finalmente, depois de uma longa caminhada, ele chega ao fundo do misterioso poço. O alarme do bracelete está enlouquecido e ele encara um buraco escuro diante de si. Nesse momento, mãos esqueléticas começam a emergir da escuridão do buraco aterrorizante. De olhos arregalados, nosso herói percebe que algo está vindo. Da escuridão, surge um monstro esquelético gigante e assustador. Sem perder tempo, o jovem assume posição de combate, pronto para lutar. Com um movimento rápido, ele avança e acerta um golpe poderoso na criatura. Ele se lembra do padrão de toques que o ancião ensinou e recita o encantamento encostando na criatura esquelética. Então, o olho do esqueleto começa a brilhar intensamente com uma luz muito forte. O monstro gigante e os menores são envolvidos por uma energia azul e se desintegram. Os esqueletos se transformam em caveiras flutuantes com chamas azuis, que passam a circular ao redor dele. As caveiras começam a girar rapidamente, formando um tipo de portal. Ele entende que o monstro era o guardião e que o portal é a entrada da antiga seita. Com um sorriso, percebe que o bracelete de Jade é a chave para entrar. Sem hesitar, nosso herói corre e salta diretamente dentro do portal misterioso. Seu pé atravessa o portal e ele é transportado para o outro lado da passagem. Dentro do portal, vemos várias caveiras roxas se juntando e explodindo em energia. Um esqueleto medita no centro da energia púrpura, absorvendo todo o poder para si. A energia, então, se transforma e cobre o esqueleto com uma brilhante armadura dourada. A transformação revela um ser dourado com muitos braços, parecendo uma divindade antiga. Finalmente, o jovem chega ao seu destino do outro lado da passagem mística. Ele agora se encontra dentro de uma estrutura com aparência extremamente antiga. O rapaz já tinha lido sobre mundos de cultivo, mas ver tudo com seus próprios olhos é muito mais impressionante. De repente, seu bracelete começa a brilhar com uma luz vermelha e ele se pergunta o que está acontecendo. Então, uma energia vermelha sai de sua mão e flui em direção ao grande edifício à sua frente. A energia então se transforma na garotinha flutuante que ele tinha encontrado antes. A pequena criatura lança uma onda de energia dourada em direção ao nosso herói. A energia envolve completamente o corpo do protagonista, que permanece imóvel. A garota o chama de Sen e diz que ele salvou a seita do pagão e da terra. Confuso, ele pergunta por que ela o chamou assim, e ela diz que vai explicar toda a situação. Ela explica que é o espírito da formação da seita e que uma parte dela estava selada no bracelete. Na Era Dourada, o antigo mestre da seita criou um método de cultivo que misturava o imortal e o demoníaco. Mas a energia maligna corrompeu bestas e cultivadores que perderam o controle e atacaram. No momento crítico, o mestre teve de intervir para salvar todos do caos. Com apenas 2 movimentos, ele usou esses mantras de purificação espiritual para virar o jogo. Ele usou a técnica da palavra sagrada da ruptura para acabar com o selado na pulseira.
Na Era Dourada, o antigo mestre da seita criou um método de cultivo que misturava o imortal e o demoníaco. Mas a energia maligna corrompeu bestas e cultivadores que perderam o controle e atacaram. No momento crítico, o mestre da seita precisou intervir para salvar todos do caos. Com apenas 2 movimentos, ele usou esses mantras de purificação espiritual para virar o jogo. Ele usou a técnica da palavra sagrada para encerrar a ameaça. Com isso, a gigantesca estátua dourada esmagou os inimigos com um golpe devastador e explosivo. O primeiro movimento da técnica foi a luz do caminho justo, que eliminou a maioria dos demônios. O segundo movimento usou os próprios demônios para limpar os que sobreviveram à primeira onda. Com um comando, ele ordena que os grandes imperadores demônios arrastem os outros de volta para onde vieram. E com apenas esses 2 golpes, ele quase aniquilou toda a primeira onda de demônios malignos. Mesmo sendo tão poderoso, ele não conseguiu lidar com o número absurdo de inimigos. No final, o mestre da seita não teve escolha além de selar o Vale do Refinamento Imortal. Para isso, sacrificou sua própria alma e sangue, ativando uma formação que selou toda a seita. Assim, o salão principal foi selado no subsolo com as almas dos discípulos adormecidas lá dentro. O ancestral do dono original do corpo estava em uma missão e não conseguiu voltar a tempo. Ele recebeu o decreto do mestre da seita para sobreviver e um dia reviver o Vale Imortal. Agora que Lu Jing despertou a pequena imortal, naturalmente se tornou o novo mestre da seita. Mas para reviver a seita, ele precisa reunir energia espiritual, o que é impossível neste mundo. Felizmente, a reação de sua pulseira necrofase lhe deu uma ideia muito ousada para resolver isso. Ele teoriza que energia nuclear e energia espiritual podem ser trocadas de alguma forma. O jovem então se pergunta se poderia levar os cristais nucleares para aquele mundo e se pode voltar. A pequena imortal pergunta se ele está bem. Ele diz que está cansado e pede um lugar para descansar, e ela o guia até um quarto. Antes de dormir, ele pede à pequena imortal que o proteja, e ela aceita a ordem. Em um lugar seguro, ele finalmente adormece após tanta tensão. De repente, seus olhos se abrem novamente com as cores habituais, amarelo e roxo. Ao despertar, percebe que voltou ao seu mundo original, e a pulseira de Jade veio com ele. Com isso, ele chega a 2 conclusões. Ele pode viajar entre os mundos dormindo e pode levar objetos consigo. Então ele testa sua teoria segurando um cristal nuclear e tenta levá-lo para o outro mundo. Logo depois, sua suposição é confirmada e ele mostra o cristal à pequena imortal. Como esperado, ele pode levar qualquer coisa que tocar para o mundo de cultivo. Com essa energia, ela diz que podem ativar o artefato mais importante da seita, o Caldeirão do Renascimento. O chão se abre e um grande círculo mágico invoca o caldeirão da vida para eles. A pequena imortal explica que o caldeirão pode ser reativado com energia espiritual. Com o caldeirão, ele pode forjar novos corpos para as almas dos discípulos que estavam seladas. Nosso herói então ordena que ativem o caldeirão para trazer um dos discípulos de volta. A pequena imortal diz que será sua sorte que decidirá qual discípulo retornará. E o jovem acha isso interessante. Ela não entende o que ele quis dizer, mas lembra que precisa avisá-lo sobre algo importante. Nesse momento, uma fênix de fogo emerge do caldeirão, e o corpo do discípulo está quase pronto. A criatura flamejante então voa em sua direção, e a pequena imortal o alerta para tomar cuidado. Nosso herói fica impressionado com a velocidade da fênix de fogo e se prepara para o impacto. Sem medo algum, ele estende a mão e consegue agarrar a criatura flamejante que se aproxima. Ele então agarra o pescoço da nova discípula, que está envolta em chamas e possui asas negras. A mulher tem uma aparência sombria e encara o mestre da seita com um olhar extremamente intimidador. Seu corpo está coberto de marcas de fogo e ela parece ter um grande poder oculto.
A discípula questiona como ele não teme o fogo dela e pergunta quem ele realmente é. Então ela vê a pulseira de jade em sua mão e fica chocada, imaginando quem ele poderia ser. Nesse momento, a pequena imortal diz à nova discípula para respeitar o jovem mestre, e ele a recebe. A recém-chegada ainda está desconfiada, lembrando que o antigo mestre drenou seu poder e desapareceu. Ela então teoriza que ele pode ser a reencarnação do mestre e decide testar seu passado com majestosas asas roxas. Ela pergunta por qual motivo a despertaram de seu sono. Nosso herói responde com um sorriso que foi para que ela se juntasse a eles e ajudasse a reviver a seita. Mas a mulher responde com desdém, dizendo que não tem interesse em participar de algo tão entediante. A pequena imortal fica furiosa e a ameaça por desrespeitar o mestre da seita. Então a discípula grita para ela sumir e a arremessa para longe com uma rajada de fogo. Ela diz que seu destino é só dela e que ninguém a controlará nesta vida. Nesse momento, a pulseira do jovem brilha e uma corrente de energia dispara dela. A corrente então prende a discípula rebelde e a eletrocuta com um poder imenso. Com a mulher derrotada, a pequena imortal fica surpresa que ele conheça a maldição Yin Yang. Ele explica que, ao entrar no salão, a pulseira ressoou com as almas seladas ali. A pequena imortal então lembra algo importante que precisava contar. Ela revela que todos os discípulos selados eram, na verdade, poderosos demônios e monstros. Então ele entende que o antigo mestre precisava de uma carta na manga para controlá-los. Ele viu a corrente sendo transferida para o novo corpo e teve certeza de sua teoria. O jovem diz que apenas puxou a pulseira por acidente e ativou a maldição sem querer. A discípula então se apresenta como Corvo de Fogo, um espírito de fogo que ganhou forma humana. O jovem diz que ela é apenas um espírito de artefato e ameaça transformá-la de volta por ser inútil. Desesperada, a discípula explica que era um artefato imortal de alto grau para refinar itens. Ela então oferece seus tesouros mágicos selados, implorando para que o mestre os aceite como prova. Mas nosso herói e a pequena imortal não ficam impressionados com sua sinceridade e se despedem. Com isso, a mulher promete que, se tiver energia espiritual, poderá refinar ainda mais tesouros para ele. O jovem então finge ceder e concorda em dar a ela uma única chance de provar seu valor. De volta ao presente, o mestre da seita abre a porta para os dois com um saco de cristais e pergunta ao Corvo de Fogo se a energia espiritual daqueles cristais nucleares é suficiente. A discípula fica impressionada com a quantidade de energia e percebe que a pedra é diferente. Com os cristais em mãos, ela finalmente tem a chance de refinar tesouros novamente. Então ela diz para começarem imediatamente e se prepara para usar suas habilidades de fogo. A mulher usa sua técnica de refinamento de fogo para começar a trabalhar nos cristais, suas mãos juntas e envoltas em chamas. Ela grita para ativar todo o seu poder de refinamento. O cristal então é consumido por sua energia para ser transformado em um novo tesouro. No final, ela se orgulha de ter refinado o talismã celestial do Falcão Sombra Azul. O jovem analisa o talismã e, pelo nome, deduz que o item pode ativar poderes de voo. A discípula então responde que, para obter tesouros melhores, precisam aumentar a energia espiritual. Ela usa sua arte de refinamento de tesouros em uma versão superior para criar algo novo. Desta vez, ela mostra que conseguiu refinar uma semente brilhante e muito misteriosa. A pequena imortal reconhece a semente e diz que a planta dela é muito deliciosa. De repente, a discípula do fogo cai no chão, parecendo fraca e sem energia. Ela explica que está com fome e que refinar tesouros consome muita energia. Com isso, a mulher acaba desmaiando de fome nos braços do protagonista. Ele a segura e diz que parece que ela desmaiou de fome, então vai levá-la para descansar. A pequena imortal avisa que ela vai se recuperar, mas o problema da comida precisa ser resolvido.
A discípula então é colocada para descansar enquanto eles pensam em uma solução. O jovem lembra que já tentou levar comida para o outro mundo, mas os experimentos falharam. Ele diz que sem resolver o problema da fome, não poderá reviver outros discípulos. Mas a pequena imortal tem uma ideia. A criaturinha diz que, mesmo sem entender, fará o que o mestre decidir. De repente, o caldeirão treme violentamente, e ela explica que 2 discípulos estão retornando dele. Então emergem 2 dragões, um branco e outro roxo, que estão lutando entre si. O jovem então usa sua maldição Yin-Yong, e as correntes de energia prendem os 2 dragões. Com um grito furioso, ele ordena que parem de lutar imediatamente e obedeçam. Os dragões então se transformam em 2 mulheres, que continuam brigando puxando o cabelo uma da outra. De repente, uma bola de fogo sai de um quarto e uma mulher pergunta como consegue dormir com tanto barulho. A discípula de fogo vê as 2 novas garotas e entra no caos com um olhar irritado. Ela então reconhece uma das novas discípulas e pergunta, surpresa, se é realmente ela. Nosso herói e a pequena imortal ficam confusos, sem saber quem são as recém-chegadas. A discípula de fogo explica que elas são as famosas irmãs do clã dos dragões. Aparentemente, as 2 são como fogo e água, e mesmo revivendo juntas, já começaram outra briga. A pequena imortal diz às 2 para pararem de lutar e agradecerem ao mestre por tê-las revivido. Nesse momento, as irmãs ficam surpresas ao ouvir a palavra mestre e olham para o jovem confusas. Uma delas se aproxima e toca o peito dele com uma expressão de admiração e surpresa. Ela comenta que ele é extraordinário e sente uma intensa energia espiritual em seu corpo. Ela se oferece para ajudá-lo em seu cultivo, pois é a mais habilidosa em técnicas. A mulher de cabelo azul oferece ensiná-lo uma técnica especial de cultivo duplo. A outra irmã fica furiosa e dá um soco nela, dizendo que o mestre não precisa dos ensinamentos dela. A ruiva se gaba de ser a melhor assassina da seita e diz que ela é quem vai ensiná-lo. Ela também se oferece para aquele cultivo duplo especial que conhece. Firecrow então sugere que elas podem fazer juntas, ou lutar para ver quem ganha. Com isso, as 2 irmãs começam a brigar de novo para decidir quem fica com o mestre. O jovem fica irritado com a briga e diz para pararem imediatamente. Ele afirma que o problema da comida é mais importante e propõe um desafio com a semente. A ruiva reconhece o item e diz que é um tesouro extremamente raro. Segundo a lenda, a árvore precisa ser enterrada em solo maligno para absorver a essência. Então a irmã de cabelo azul interrompe e diz que a explicação não acaba aí, há mais detalhes. A planta precisa tanto de energia espiritual quanto de energia maligna para crescer, e é por isso que é tão rara. Ela acrescenta que ouviu dizer que o fruto melhora o cultivo e até concede habilidades divinas. O mestre da seita pensa que energia espiritual é fácil, mas o solo maligno será um desafio. Ele lembra que o reino sinistro está cheio de espíritos malignos, mas ainda não encontrou nenhum. Ele então pede à pequena imortal que prepare um lugar para as 3 descansarem. O jovem precisa voltar ao Apocalipse para coletar mais cristais e refinar tesouros. Com seu plano em mente, o jovem mestre finalmente adormece em seu quarto. De repente, a silhueta de uma mulher de salto alto entra em seu quarto. A sombra com olhos vermelhos se aproxima enquanto ele dorme tranquilamente. De volta ao seu mundo, ele acorda e vê que tem uma mensagem e várias ligações perdidas da capitã. Um holograma dela aparece perguntando por que ele não atendeu. O jovem então vai até o prédio da guilda Necrofase para encontrar sua capitã. Ele aperta o interfone e se pergunta se algo sério aconteceu para ela ligar tantas vezes. O reconhecimento facial confirma sua identidade e a porta se abre. Ao abrir a porta, uma chuva de caixas de comida e lixo cai em cima dele. O jovem se desespera com a bagunça e grita o nome da capitã. Ele então vê a mulher desmaiada no sofá, com o quarto completamente bagunçado, e pergunta se ela está bem. A mulher, chamada Fan Xiaoyu, vira e pergunta o que ele está fazendo ali.
Ele responde que ela disse que tinha algo bom para ele, e a capitã o olha de forma sedutora. Ela pensa um pouco e se espreguiça no sofá com uma expressão extremamente preguiçosa. Ela se senta e parece confusa, tentando lembrar que coisa boa tinha para ele. De repente, ela lembra e diz com um sorriso que conseguiu um trabalho muito grande. Ela se gaba por ter conseguido um ótimo serviço e parece muito orgulhosa. Como está muito ocupada, ela oferece a oportunidade para ele como forma de treinamento. A mulher o abraça e promete que a recompensa será generosa e que dividirão tudo. Nesse momento, a capitã diz que, como membro da equipe necrofásica mais forte, ele não pode ser fraco. Com um sorriso determinado, nosso herói diz que quer aproveitar a oportunidade para melhorar seu equipamento. A capitã aprova a ideia e faz um joinha sorrindo. Ele então pede que ela patrocine algum dinheiro e olha para ela com expressão de esperança. A mulher pensa por um momento com um olhar muito sério. Com um sorriso fofo, responde que claro que não. Ela não tem dinheiro nenhum para dar. Explica que sua nova habilidade humana é um físico sobre-humano e ela não precisa de equipamento. O jovem insiste e pede um pouco de dinheiro, dizendo que ouviu que o salário dela é bem alto. A capitã suspira e o chama de ingênuo por acreditar nos rumores. Ela explica que equipamentos de jogos são caros e que precisa comprar coisas novas todo mês. Além disso, um novo console vai lançar e ela está preocupada por não ter dinheiro para comprar. O jovem lembra que a capitã é uma viciada em internet e gamer hardcore. Ele percebe que não pode contar com ela e terá que se virar sozinho. Mesmo sem dinheiro para equipamentos, ele nunca recusa missões dadas pela capitã. Quando era criança, seus pais morreram de fome e ele sobreviveu pegando comida do lixo. Ele foi capturado pela gangue da Praga Enferrujada durante uma guerra de território. Um dos membros o encontrou e decidiu treiná-lo como soldado mirim. No entanto, durante um assalto, eles foram atacados por uma besta nuclear e todos entraram em pânico. Mas a criatura não o comeu e ele foi o único sobrevivente do massacre. Desde então, continuou sobrevivendo, sendo um alvo difícil para os outros. Lutava para sobreviver e escapar de vários perigos por pouco, até que um dia encontrou uma maré de bestas nucleares pela primeira vez. No momento em que achou que sua sorte tinha acabado e seria devorado, sua benfeitora apareceu e o salvou do ataque da criatura gigante. A mulher o segura e reclama que a maré de bestas fez ela perder sua partida ranqueada. Ela diz para o garoto ficar ali e que precisa terminar aquilo rápido. Com os olhos brilhando, ela se prepara para usar seu poderoso soco dourado contra as bestas. A capitã, então, desfere um soco reto dourado com força incrível e devastadora. Com um único golpe, ela elimina todas as bestas, completando a missão de 8 estrelas. Depois disso, ela o convida para se juntar a ela e ele se torna o único membro da equipe. Nosso herói, então, vai de moto até o Instituto de Pesquisa para sua missão. Ao chegar, é recebido por um homem e 2 garotas que o aguardavam. O homem se apresenta como Dr. Shu e aperta a mão do MC. Ele convida o jovem a entrar e se sentar para conversarem sobre a missão. Uma das garotas oferece chá, mas o jovem pede os detalhes primeiro. O doutor explica que o Instituto é uma organização de caridade que ajuda mulheres bestiais. Ele diz que nos últimos 5 anos, eles acolheram e resgataram centenas de mulheres besta. O cientista acredita que o preconceito contra elas é injusto e que merecem um lar. Para eliminar o preconceito, eles pesquisam como remover os genes bestiais e transformá-las. O cientista revela que o Instituto enfrenta um grande problema com uma besta nuclear. Por isso, precisam contratar um necrofásico para lidar com a criatura que está trazendo problemas. De repente, um forte tremor sacode o prédio e todos se assustam. Dr. Shu grita que deve ser ela de novo, em pânico. Nosso herói diz para todos ficarem ali e corre para fora ver o que está acontecendo. Do lado de fora, 2 guardas estão atirando em algo e gritam que as balas são completamente inúteis. O jovem então se joga no chão para se proteger e fica chocado com o que vê. Uma serpente gigante de olhos vermelhos aparece, e ele percebe que a capitã o enganou completamente.
Ele avisa que as escamas da serpente são muito grossas e que atirar só vai irritá-la mais. A criatura então solta um grito sônico e o jovem decide que precisa atraí-la para longe. Ele então se aproxima de um dos guardas e pede emprestada uma granada para seu plano. Os guardas ficam chocados com sua ousadia e se perguntam se ele é mesmo um necro. Sem perder tempo, o jovem joga a granada na boca da serpente gigante. A granada explode dentro da boca da criatura, causando um dano considerável e irritando-a ainda mais. Ele então sobe em sua moto e chama a atenção da serpente para que ela o siga. A serpente gigante ruge furiosamente, com a boca cheia de energia azul. Com isso, a criatura começa a persegui-lo para longe do instituto de pesquisa. Na moto, ele continua jogando granadas que explodem no corpo da besta. O jovem até chora de alegria por ter tantas granadas para usar na luta. Ele atrai. O monstro cai em um desfiladeiro e ele diz que a luta vai terminar ali. Com um sorriso, joga um monte de granadas na cobra como se fosse um pequeno presente. A serpente gigante encara todos os explosivos caindo em sua direção. Uma série de enormes explosões então envolve o corpo da criatura gigantesca. Quando a fumaça se dissipa, ele se prepara para usar um ataque elétrico. Ele salta para o ar e libera um poderoso golpe de relâmpago azul. O ataque elétrico acerta a serpente gigante em cheio, causando muito dano. Nesse momento, o jovem observa a criatura e percebe que seu método de ataque é eficaz. A ferida no corpo do monstro começa a brilhar com uma estranha luz verde. Para sua surpresa, o ferimento da criatura começa a se regenerar muito rapidamente. Ele fica chocado com a incrível capacidade de regeneração do monstro. A serpente gigante ruge de dor, mas se prepara para um novo ataque. A criatura cospe um líquido venenoso verde pela boca. O jovem fica furioso e reclama que ela está usando veneno, uma tática suja. E então, o veneno da serpente derrete tudo o que toca, transformando-se em uma poça de ácido. A moto de RMC é completamente destruída pelo ácido da criatura. Ele percebe então que não era veneno, mas ácido concentrado, e lamenta pela sua moto. O jovem então voa para o céu e encara a serpente gigante pronto para contra-atacar. Felizmente, ele ainda tem uma carta na manga. O talismã do falcão que conseguiu mais cedo. Pela sua amada moto, ele jura que vai se vingar da criatura que a destruiu. Com o poder do talismã, ele voa rapidamente e promete conseguir mais cristais dela. Ele então se envolve em energia azul e se prepara para um ataque poderoso. Vários cortes de energia atingem o corpo da serpente gigante, causando grande dano. A criatura sente os ferimentos e seu corpo começa a se desfazer lentamente. Ele comenta que a serpente é mais resistente que diamante, mas agora tudo acabou. O jovem aterrissa no chão e observa o cristal nuclear da besta derrotada. De repente, percebe que o olho da criatura está chorando e fica surpreso. Sua pulseira então brilha com uma intensa e misteriosa luz azul. Nesse instante, a serpente se transforma em uma mulher com cauda de cobra e cabelos azuis. Com sua visão aprimorada, ele analisa a situação com mais clareza. Ele então se prepara para dar o golpe final e completar a missão de uma vez por todas. Com um corte rápido e preciso, ele finaliza a criatura com sua lâmina de energia. O corpo da mulher serpente se dissolve em uma poça de líquido roxo no chão. Em seguida, o jovem informa ao doutor que apenas a cauda da criatura restou no final. O cientista o agradece e transfere a recompensa de os 20.000 reais. Nosso herói pergunta por que uma besta nuclear gigante apareceu em uma área tão segura. O doutor responde que não é incomum que isso aconteça e diz para ele não se preocupar. O cientista então lhe oferece a companhia de 2 garotas para relaxar um pouco, mas o jovem fica desconfiado e pergunta se o instituto oferece esse tipo de serviço. Ele o acusa de oferecer um serviço ilegal com mulheres besta e lança um olhar furioso. O doutor fica desesperado e diz que é tudo consensual, apenas uma forma de agradecimento por tê-las protegido. Com um sorriso malicioso, ele tem uma ideia ousada e pede que tragam todas as empregadas.
O doutor fica confuso, mas concorda em arranjar as garotas imediatamente. Nosso herói então se senta no chão, cercado por 6 mulheres besta vestidas de empregadas. Elas se apresentam e dizem estar muito felizes por poder servi-lo. A pulseira começa a brilhar. Ele diz que não está sentindo essa alegria toda. Manda que parem de fingir e se prepara para usar um poder. Uma maldição de relâmpago atinge todas as empregadas que gritam de dor no chão. O cientista então entra em uma sala secreta, seus olhos brilhando misteriosamente. Lá dentro, ele observa vários tubos com mulheres besta presas para seus experimentos. Em um tubo maior, ele lamenta ter feito sua filha esperar por causa da besta nuclear. Ele se aproxima e promete que finalmente poderá trazê-la de volta à vida. De repente, nosso herói aparece e diz: "Então era por isso que a besta me atacou." O doutor se assusta e pergunta o que ele está fazendo na sala de resgate deles. Cansado das mentiras, o jovem desfere um soco poderoso no cientista, cheio de raiva. O doutor então desiste de fingir e diz que, já que ele insiste em se meter, vai mostrar sua verdadeira face. Com um sorriso maligno, o cientista revela que apertou um botão de alarme em seu celular. As empregadas se levantam com olhos vermelhos e o cercam, prontas para atacar a seu comando. Mas o jovem revela que ele já perdeu o controle sobre elas e mostra os colares quebrados. O doutor fica chocado, pois remover os colares deveria fazer suas cabeças explodirem. Então o jovem diz que as mulheres besta agora são suas aliadas e já lhe contaram todos os segredos sujos do cientista. Ele revela que os cientistas atraíam mulheres besta para o instituto e as aprisionavam lá. Os colares eletrônicos podiam dar choques ou até explodir as cabeças delas. Ele usava as mulheres besta como cobaias para drogas proibidas de aprimoramento. Nosso herói o confronta dizendo que ele é quem mais machuca as mulheres besta que afirma proteger. Desesperado, o doutor nega tudo e diz que fez aquilo por causa do que aconteceu naquele dia. Em um flashback, ele explica que queria ajudar mulheres besta e não suportava vê-las sendo oprimidas. Em um beco escuro, o jovem doutor se prepara para atacar um homem com um tijolo. Com um golpe direto, acerta a cabeça do homem para proteger uma mulher besta. Ele então a pega e a leva para um lugar seguro, longe dos perigos da cidade. Ele se tornou biólogo, se casou e teve sua própria filha com sua esposa. Após anos de pesquisa, finalmente conseguiu decifrar o código genético das mulheres besta. Mas tudo desmoronou quando recebeu uma ligação desesperada e correu para fora do laboratório. As mulheres besta perderam a sanidade por causa da droga dele, e quando chegou, já era tarde demais. Desesperado, ele segura sua filha ferida nos braços e promete que não vai deixá-la morrer. A partir daí, sua pesquisa passou a ser sobre salvar sua filha, e não mais ajudar as mulheres besta. Para pagar pelos equipamentos de suporte de vida dela, ele se aliou a uma organização clandestina. Ele então começou a extrair materiais de mulheres besta para produzir drogas e aprimoradores. As drogas eram vendidas no mercado negro, e ele acabou se tornando exatamente aquilo que mais odiava. Mas ele finalmente encontrou um jeito de salvá-la por meio de fusão genética. O método era simples, mas encontrar uma mulher besta geneticamente compatível era quase impossível. Ele então se lembra que a mulher cobra branca escapou e derrubou muitos de seus produtos. A compatibilidade genética daquela mulher cobra era de 99%. Quando ele estava prestes a iniciar a fusão, a gigantesca serpente titã apareceu e bagunçou tudo. O processo de fusão é longo e não pode ter nenhum erro, então ele precisava se livrar da serpente primeiro. Agora que nosso herói derrotou a criatura, ele finalmente pode começar a fusão e reviver sua filha. Com um sorriso maligno, o doutor ordena que a fusão genética comece pelo seu celular, e o sistema confirma que o processo foi iniciado. Dentro do laboratório, o cientista revela que a fusão genética já começou e não pode mais ser interrompida. Então, o protagonista grita para seus companheiros salvarem as crianças antes que toda a energia vital delas seja drenada.
Ele explica que destruir a fonte de energia agora só deixaria tudo pior. Então, a única coisa a fazer é esperar. De repente, nosso herói é pego de surpresa por algo inesperado acontecendo bem na sua frente e se pergunta o que está acontecendo. Olhando para dentro da cápsula, ele vê que os dois braços parecem começar a se unir. Nesse momento, os corpos das duas jovens começam a se fundir de maneira grotesca, conforme o processo avança. O cientista observa tudo com um olhar satisfeito, mas nosso herói sente que algo está muito errado com o procedimento. O rosto da garota se contorce em pura agonia e seus olhos brilham enquanto a fusão se aproxima da conclusão. Logo, o processo dá terrivelmente errado e o cientista percebe que é um caso de rejeição genética. Uma fumaça densa, então, envolve as garotas e seus corpos. Desesperado, o homem de jaleco grita que se eles não interromperem a fusão, a garota chamada Ziking vai se transformar em um monstro. Mas, de repente, o teto do laboratório começa a rachar. Logo depois, uma enorme mão pálida atravessa o teto quebrado. Uma criatura gigantesca aparece e tenta arrancar os cabos principais de energia da máquina. Vendo isso, nosso protagonista dá um sorriso confiante, porque era exatamente isso que ele queria que acontecesse. Ele diz que não a eliminou. Apenas cortou sua cauda antes de deixá-la. A mulher pergunta por que ele só fez isso. E o protagonista responde que já conhecia suas verdadeiras intenções. A história começa após uma guerra nuclear que fez os animais da floresta sofrerem mutações bizarras. Uma pequena serpente verde se aproximou dos humanos, foi atacada e, por sorte, um jovem médico a salvou. Anos depois, a garotinha resgatada reencontrou seu salvador, que havia se tornado um famoso pesquisador do ano. Com isso, a jovem serpente teve a ideia de retribuir a bondade que o homem havia mostrado a ela. Então, a serpente branca se juntou à amiga e as duas entraram escondidas no instituto de pesquisa. Mas em vez de surpreender o doutor, foram elas que se surpreenderam ao cair em uma armadilha. A garota de cabelo verde tentou fugir, mas já era tarde, pois foi capturada pelos guardas. Sua companheira lutou bravamente para salvá-la, mas acabou derrubando vários produtos químicos. Os efeitos combinados das toxinas fizeram a serpente branca mutar e atacar todos. Quando a criatura acordou, já havia destruído a floresta e se tornado gigante e poderosa. Ela foi até o instituto, mas não feriu ninguém, esperando que o doutor ajudasse a serpente verde. O que ela não sabia era que quem colocou sua amiga em perigo foi o próprio cientista. Ironicamente, quem agora arriscava a vida para salvar a garota era nosso herói, e não o suposto benfeitor. O cientista entra em pânico ao ver o monstro gigante liberando sua aura furiosa. Em outro lugar, uma mulher de cabelo rosa acorda irritada com alguém batendo em sua porta de manhã. Ao abrir, ela vê uma garotinha de cabelo verde dando oi. A mulher fica confusa, se perguntando de onde aquela criança surgiu e se entrou no lugar errado. Logo depois, nosso herói aparece e diz que voltou da missão com uma recompensa inesperada. Horas antes, o experimento foi interrompido graças aos esforços da serpente titã branca, que os libertou. Com a falha do procedimento, Zuking, a filha do doutor, surpreendentemente recobrou a consciência. Ao acordar, a jovem revelou uma verdade chocante ao cientista que a segurava nos braços. Ela diz que o verdadeiro assassino de sua família era uma figura sombria coberta de tentáculos. Com isso, o doutor percebe que culpou a pessoa errada e causou danos terríveis por causa de sua obsessão. Sua última esperança era fundir os genes da garota, mas a energia do laboratório acabou de repente. Para fornecer energia, o protagonista usa seu último talismã de trovão na reparação genética. Mesmo sendo seu último recurso, ele sabia que salvar as jovens era sua prioridade. No presente, ele termina de explicar a história para a mulher de cabelo rosa no quarto bagunçado. Ela então pergunta se a recompensa da missão era a garotinha meio humana, meio besta que está no colo dele. Ele explica que, se a menina for deixada sozinha, talvez não sobreviva.
Então ele quer treiná-la para entrar no time. Sua parceira aceita a ideia e decide dar um nome para a nova integrante, já que ela vai morar com eles agora. Ela a chama de Pequena Leoparda, mas a menina diz que já tem um nome, e o protagonista acha o apelido estranho. A mulher de cabelo rosa avisa que ali ninguém vive de graça, então a garotinha ficará responsável por todas as tarefas da casa. Após resolver tudo com a novata, nosso herói vai dormir abraçado a um enorme cristal de serpente nuclear.